Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de escola bíblica complementar. Esta aula que é publicada toda semana, onde nós fazemos o comentário da revista de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nossa aula, né, ela tem um diferencial porque ela é comentada sempre em 10 tópicos. Então, nós temos aí o conteúdo da lição, que é sempre comentado por um mestre, alguém credenciado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus e, consequentemente, pela Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E toda semana nós, então, gravamos esta lição, comentando ela em 10 tópicos. Por isso, o nome do canal, Escola Bíblica Complementar. Queremos dizer a você que ainda não é inscrito para se inscrever neste canal, principalmente os muitos irmãos que nós mandamos aí pelo WhatsApp, né? Os irmãos que fazem parte do grupo da Comadal, os irmãos que são coordenadores de região, os dirigentes aqui da 5ª região, da nossa capital Maceió, a liderança da nossa congregação e os muitos irmãos da nossa lista de transmissão. Procure se inscrever no canal, porque você vai estar ajudando o canal e você não vai depender que eu remeta para você, o vídeo. Então você, inscrito, toda semana, às segundas-feiras, a partir das 7 horas da manhã, você já recebe a lição para ter toda semana para estudar. Ok? Então quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, que é muito importante também, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e deixe o seu comentário aí. Muito bem, os irmãos que nos ouvem pela Rádio Farol FM 90.1, aqui em Maceió, todas as quartas-feiras, a partir das 22 horas, um abraço carinhoso aqui do pastor Walter Pereira, que Deus possa abençoá-los muitíssimo, e aqui a minha gratidão ao evangelista Adriano Oliveira, que tem coordenado esse programa da quarta-feira e tem nos dado essa oportunidade de estarmos aí mandando o áudio da nossa lição. Também um abraço carinhoso e minha gratidão à equipe que coordena o site oficial da nossa igreja, AD Alagoas, que toda quarta, quinta-feira mais ou menos, o nosso vídeo é lançado ali e quem acessa a página da igreja pode então ouvir lá o nosso comentário. E enfim, a todos quantos nos assistem, que Deus vos abençoe muitíssimo. Eu espero que as palavras que estamos transmitindo toda semana possam estar ajudando, complementarizando o seu estudo. Muito bem, queridos, nós estamos estudando uma lição nesse trimestre, já está dando dó porque está acabando, Nós já estamos indo para a 11ª lição. E a lição que estamos estudando é sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas, com exemplos da palavra de Deus. A nossa lição passada tratou sobre uma família nada perfeita e esta é a realidade das nossas famílias, Uma das lições passadas, A lição passada foi pais sepultando seus filhos, mas nós tivemos a retrasada que falava sobre família, uma família nada perfeita, baseado lá na história de Davi. E nós estudamos na igreja e aprendemos também que nós também somos problemáticos. Cada indivíduo tem os seus problemas, tem as suas demandas, e quando a família se junta, é um conjunto de pessoas com problemas. Então, por isso, a lição diz que nós temos aí desafios e problemas, mas temos também, queridos, os exemplos da palavra de Deus. E ali estão contidos todos os princípios que nós precisamos para viver uma vida feliz. Inclusive, lá tem o papel do marido, tem o papel da esposa, tem o papel do chefe de família, da mãe de família, o papel dos filhos. Se nós cumprirmos o nosso papel, então nós vamos ser felizes. A lição de hoje, lição número 11, para 11 de junho de 2023, que é o segundo domingo do mês, dia do pastor. O meu abraço carinhoso aí a todos os pastores, que Deus vos recompense, que
que vocês possam ver o trabalho das vossas mãos e ficarem satisfeitos. Que a bênção do Senhor repouse sobre vocês. A lição número 11, queridos, deste conjunto de lições, o título dela é Os Prejuízos da Família. Os Prejuízos da Mentira na Família. Então, a tônica desta lição vai ser a mentira. Quando ela está instalada na família, isso gera prejuízos. O texto áureo vai dizer: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Colossenses capítulo 3, versículo 9. Abrindo um parêntese aqui, se no áudio, da nossa lição surgir algum barulho, é porque aqui em Maceió está chovendo, graças a Deus. Aqui é muito calor e a gente não pode reclamar, porque quando está quente a gente reclama, mas quando chove a gente também reclama. Então, vamos deixar Deus derramar chuvas abençoadoras aqui no nosso estado. Bom, então, o texto áureo, como falei: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Colossenses 3:9. A verdade prática nos diz: a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 5, versículos de 1 a 11, onde nós vamos ver a história de Ananias e Safira, uma história triste e trágica na igreja primitiva. Mas um certo varão ou homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Muito bem, irmãos, uma história muito conhecida de Ananias e Safira. Esse casal fazia parte da igreja, A gente sabe que nem todo mundo que está dentro da igreja, dentro daquela comunidade religiosa, é crente genuíno, é crente verdadeiro, é crente salvo, é crente convertido. Todos nós aprendemos que no nosso meio tem joio e tem trigo, tem peixe bom e tem peixe ruim, tem crente frio e tem crente quente, Tem aqueles que são servos de Deus e tem aqueles que são sinagoga de Satanás. Então, essas coisas sempre aconteceram, acontecem e acontecerão. E dentro desta comunidade tinha este casal que, vendo os apóstolos vendendo as propriedades e entregando, e vendo os crentes fazendo isso, quiseram se mostrar também. Só que usaram de malícia, e Deus não aceita ser tratado com malícia. Então eles levaram lá, não a oferta total, levaram um agrado, como diz o nosso pastor aqui em Alagoas. Às vezes a pessoa não entrega o seu dízimo com fidelidade, ele entrega um agrado,
alguma coisa para todo mundo pensar que ele está sendo fiel. Mas ninguém engana a Deus e ninguém escarnece de Deus. Então eles pegaram parte do valor da propriedade, mentiram sobre o valor e quiseram ganhar cartaz, como a gente costuma dizer, perante os apóstolos. Resultado foi a morte do marido, Ananias, e a morte de Safira, sua esposa, por ter se consertado com ele, ter feito um concerto, um acerto de mentirem, não aos apóstolos, como o apóstolo Pedro diz, mas mentirem a Deus, mentirem ao Espírito Santo. Muito bem, a nossa lição tem uma introdução. O tópico 1 trata sobre uma conversão duvidosa, olha aí. Tópico número 2 vai tratar sobre o problema da mentira dentro da família. O tópico número 3, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. E a lição, termina então com uma conclusão, fazendo o fechamento da lição. Ok, eu sempre recomendo que os irmãos leiam a lição, porque quem comenta aqui é um mestre credenciado, como já falei, pastor Elienay Cabral. Os tópicos são interessantíssimos e a classe quer acompanhar o comentário pela lição. Porém, eu forneço, que esta é a finalidade deste canal, é a finalidade desta aula, fornecer aos irmãos 10 ideias, muitas que já estão contidas na lição e outras que nós vamos criando de acordo com a iluminação que o Espírito nos dá. Muito bem, o primeiro tópico que eu construí, ele está baseado no texto áureo, então já estou aproveitando a lição. O primeiro tópico eu coloquei: mentir é vestir as roupas do velho homem. Os irmãos sabem que a Bíblia diz, se eu não estou enganado no endereço, 2 aos Coríntios 5,17, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É como tirar uma roupa velha e colocar uma nova roupa. Quando nós entramos pelo caminho da mentira, nós estamos nos vestindo das roupas do velho homem. Mas a recomendação de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3 e o versículo 9, foi: não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Nós não estamos mais no território, não estamos mais na plataforma da velha criatura, mas nós agora somos nova criatura. Há uma referência da terça-feira que está em Gálatas, e eu quero ler com você, livro, Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Vamos ver aqui uma orientação do grande apóstolo Paulo. Gálatas, capítulo 5, versículos 17, versículos 24 e versículo 25. Vamos lá, estamos chegando. Gálatas 5. Vamos lá, primeiro versículo 17, que diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Versículo 24 vai nos dizer: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Versículo 25: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Na leitura da terça-feira está dizendo: a mentira é obra da carne e nada tem a ver com o espírito. Ok, vamos agora para o tópico 2 e o subtópico 2, onde há também aqui um comentário. Tópico 2, subtópico 2. Quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que a carne cobiça contra o espírito e este se opõe à carne para que não façamos o que ela quer. Ou seja, se espera dos cristãos que crucifiquem a sua carne com as suas respectivas paixões, isto é, vícios da alma.
Assim devemos viver dominados pelo Espírito. Toda e qualquer mentira, por mais ingênua que possa parecer, tem sua fonte no diabo, que é o seu pai. Se ela domina o crente, significa que este não está mais no espírito, mas na carne. Comentário concluído. Então, mentir é vestir as roupas do velho homem, nosso primeiro tópico. Segundo lugar, a mentira é construtora de castelos de areia. Quem não brincou de castelo de areia, né? Você vai na praia, quando criança ali, aí você vai fazendo faz uma estátua, faz um castelo, né? Mas daqui a pouco desmorona tudo, né? Castelo de areia não tem sustentação. Assim também como a mentira. Veja a verdade prática, vai dizer assim, a mentira pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem, né? Todos nós sabemos, irmãos, que a mentira, ela não constrói nada sólido, né? A mentira não tem solidez, ela não tem consistência, né? Ela, cedo, ela se desmorona. Então, a Bíblia vai dizer que ninguém pode contra a verdade. Então, aquilo que é falso, aquilo que não é real, aquilo que é mentiroso, é como um castelo de areia que daqui a pouco vai desmoronar. Vamos então para o nosso terceiro tópico. Eu coloquei aqui, a mentira viola o mandamento de Deus, que na nossa leitura semanal, ela está na leitura feita na segunda-feira. Lá nós temos o texto de Levítico, que nós queremos tratar agora. Levítico 19, Levítico, um dos livros escritos por Moisés, né? Um dos livros do Pentateuco, da lei. Capítulo 19, versículo 11. Tem aqui o mandamento, não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Aqui está o mandamento, né, na dispensação da lei. Mas este mandamento é um mandamento de princípio, né? Não dá para vivermos na mentira, porque a mentira é construtora de castelos de areia. Quantas pessoas optaram por este caminho, por ser um caminho mais curto, muitas vezes por obter privilégios imediatos, e a pessoa mente, né? Hoje, uma pessoa honesta, uma pessoa que sempre fala a verdade, ela já começa a ser ignorada pelas pessoas, né? Afinal de contas, Rui Barbosa, né, profetizou, vamos dizer assim, né? Ele disse que haveria um tempo em que os homens teriam vergonha de ser honesto, né? Mas eu prefiro ficar com a verdade, aconselho você ficar com a verdade, e aqui está a verdade. E nós certamente subsistiremos, porque ninguém consegue sufocar a verdade, ninguém consegue extinguir a verdade. Mas aqueles que optam pelo caminho da mentira estão construindo castelos de areia. Terceiro lugar, a mentira viola o mandamento de Deus. Era esse que nós queríamos comentar, foi esse versículo agora, né? Que é o terceiro tópico. A mentira viola o mandamento de Deus. Lá está dizendo para não mentir. Então, se a gente mente, nós estamos violando o mandamento de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos então para o nosso quarto tópico. A mentira tem pernas curtas, né? Esse tópico é irmão do tópico 2, que fala que a mentira é construtora de castelos de areia. Só que o castelo de areia aqui desmorona. E nesse tópico nós queremos falar que a mentira, ela cedo, ela é descoberta. Veja no plano de aula, no tópico 2, e a parte B que fala da motivação, tem assim: há um pensamento bem interessante e que faz todo sentido para esta lição. E alguém disse: pode-se enganar a todos por algum tempo. Pode-se enganar alguns por todo o tempo.
mas não se pode enganar a todos o tempo todo. Existe uma multidão muito grande. É muito difícil, por muito tempo, enganar esta grande multidão. Então, aqui nós queremos dizer que a mentira, ela não subsiste, ela tem pouca duração. E aí, nossa vovozinha dizia assim, a mentira tem pernas curtas, né? Ela tanto não tem consistência e é um castelo de areia que desmorona, como também ela tem pouca duração. Ela tem pernas curtas, como se dizia, né? Então, meus queridos, é um caminho que muitas pessoas abraçam, como eu falei, para obter vantagens imediatas, né? Para se livrar de alguma situação, e muita gente usa, né? Existe os que usa, diz que é uma mentirinha de brincadeira, né? Já existe no nosso país, né? O 1º de abril, que é considerado aí dia da mentira, né? Não para nós cristãos, né? Nós não vamos mentir porque é 1º de abril, mas já se constrói que é para que as pessoas vão aí se anestesiando e vão se acostumando. Os irmãos sabem que as pessoas se acostumam até com o que não presta, né? Então, daqui a pouco está achando bonito mentir, mas mentir é pecado, né? Mentir é algo que não agrada a Deus e é uma das obras aí da carne. 5º lugar, a mentira, ela mina a confiança, né? Então, meus queridos, um patrimônio que nós temos é a confiabilidade, né? É a confiança. Então, você tem alguém que você confia tanto, um grande amigo, né? O seu pastor, o seu irmão, o seu cônjuge, e tudo mais. E daqui a pouco você pega ele na mentira, aí a confiança vai sendo minada. Amanhã a gente quer um crédito e não desfruta desse crédito porque mentiu. Eu me lembro de uma história interessante de um rapaz que ele entrava assim numa lagoa, aí ficava fingindo que estava morrendo afogado. Dizia, estou morrendo afogado. Aí pulava 2, 3 pessoas. Quando chegava lá perto, ele começava a rir, e era uma brincadeira. E ele fazia sempre isso. Um dia, ele estava morrendo afogado mesmo, e começou a gritar e a chamar, e todo mundo ficou rindo do lado de cá, e disse, ele acha que vai pegar a gente hoje de novo, né? E não deram importância, e o resultado, ele morreu de verdade, né? Porque a mentira, ela mina a confiança. É bom a gente ser verdadeiro com as pessoas, né? Eu falo sempre, quando você tratar alguma coisa com uma pessoa, cumpra, né? Quando você marcar um horário, não chegue atrasado. Lute para chegar na hora, né? Chegar atrasado, eu aprendi que é falta de educação e falta de respeito. Alguém está esperando. E eu julgo que esse alguém não tem nada para fazer. Então, chego a hora que bem entendo. Existem pessoas que já são viciadas em chegar atrasado. Vai para uma Europa da vida, né, para a Alemanha, os países assim, onde a turma é pontual, Estados Unidos, né, e alguns países desenvolvidos, né, Japão, né, aí o indivíduo quer chegar atrasado. Chega atrasado e começa a ter prejuízo, até se enquadrar. Né? Então, o que é isso, irmão? Mentira. Existem pessoas que compram também e não pagam. Né? Às vezes compra até a revista da escola dominical e não paga a revista da escola dominical. Isso é mentira, porque quando a gente compra, a gente diz, estou pegando a lição e vou pagar. Se você disser para o vendedor que não vai pagar, ele não vai lhe entregar a lição, a não ser que ele queira lhe dar a lição. Né? Mas você vê, isso tudo é mentira, mentira. Né? Então, a mentira, ela mina a confiança, e é muito ruim você perder, né, a confiança das pessoas. Amanhã você precisa de verdade, ninguém acredita, você conta uma história, ninguém acredita, você propõe comprar em outro lugar, a pessoa não vende porque não acredita. Então, coisa boa é ter crédito, coisa boa é você desfrutar de confiança. Muito bem, vamos então, meus queridos irmãos, para o nosso 6º tópico. Dando aqui uma repetida rápida, não é? Primeiro tópico, nós tratamos, mentir é vestir as roupas do velho homem. Anote aí. Segundo,
A mentira é construtora de castelos de areia. Terceiro, a mentira viola o mandamento de Deus. Há mandamentos de Deus dizendo para não mentir. Quarto lugar, a mentira tem pernas curtas, né? Então ela é de pouca duração, né? Rapidinho as coisas são descobertas. E quinto lugar, a mentira mina a confiança. E no nosso sexto lugar, mentir é se aparentar ao diabo. Então, meus irmãos, vamos verificar aqui na nossa leitura de quarta-feira, que está em João capítulo 8 e versículo 44, que diz assim, Jesus falando, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, se o indivíduo é mentiroso, é filho do diabo, né? Tem o diabo como o seu pai. Então, esse tópico aqui é interessante. Mentir é se aparentar com o diabo, ou se aparentar ao diabo, né? Porque o diabo é o pai da mentira. Quem mente é filho do diabo. Então, precisamos ter muito cuidado com isso, né? Sétimo lugar, a mentira traz prejuízos pessoais e familiares. Vamos ver na nossa introdução esta palavra interessante. Lá um pouquinho na frente da introdução diz assim, nesse contexto, o casal Ananias e Safira deixou-se dominar pela inveja e o desejo de chamar a atenção dos demais. Por isso eles mentiram contra os apóstolos e a igreja. Nesta lição, estudaremos o perigo que a mentira traz para a família cristã. Além de tragédia espiritual, ela também traz uma tragédia familiar. E por que não dizer, meus irmãos, que ela contamina a todos, né? Então, a mentira traz prejuízo não somente para a pessoa, mas traz também prejuízo para os outros, né? Não sei de quem partiu a ideia de mentir, se de Ananias ou Safira, mas um foi, mentiu, né? E daqui a pouco veio o outro e mentiu, e resultado, aquela família foi extinta. Não sei se eles tinham filhos, né? Mas se tinham, pai e mãe morreram, esposo e esposa morreram. E muitos que entraram por este caminho, meus irmãos, eles têm se dado mal, né? Se dado mal e não pode prosperar. A gente só prospera com prosperidade genuína quando a gente está debaixo da bênção de Deus. Quem vive uma vida de mentira, ele não está debaixo da bênção de Deus. E se ele não está debaixo da bênção de Deus, a sua casa também fica comprometida. E aí daqui a pouco está comprometida esposa, está comprometido filhos e está comprometido todos, né? Nós precisamos ter muito cuidado. Não estamos dizendo aqui que a mentira do pai, né, vai afetar diretamente, necessariamente a esposa e os filhos, mas essa mentira pode prejudicar, né, não somente aquela família da mesma casa, mas a família consanguínea, né? Primo, tio, e se alastrar aí e prejudicar muita gente. Oitavo lugar, a mentira denuncia a não conversão. Um convertido não entra pelo caminho da mentira. É isso que nós queremos dizer aqui. Tópico 1 e subtópico 1, vamos dar uma olhada aqui, nos diz assim, no início do movimento do Pentecostes, Ananias e Safira uniram-se à igreja local, passando a fazer parte dela. Entretanto, a velha natureza se revelava na hipocrisia, na cobiça e na mentira do casal. Então, meus queridos, a gente aprende que um convertido ou não convertido,
ele vai frutificar. Se ele não é convertido, ele é como um joio, né? Se ele é convertido, ele é como trigo. Então, meus queridos, o crente genuíno é conhecido pelo fruto que ele produz, né? A Bíblia não mostra o fruto do Espírito com os seus gomos, né? É um conjunto, né, de qualidades, né, da pessoa que tem o fruto do Espírito. Então, um mentiroso, ele não tem o fruto do Espírito. Um mentiroso, ele não anda no Espírito, ele anda na carne. Se ele não tem o fruto do Espírito, anda na carne, ele não é convertido. Então, a mentira, ela denuncia que o indivíduo não é convertido. Então, a mentira denuncia a não conversão. Eu não sei se na comunidade onde você vive, né, você tem encontrado pessoas mentirosas, né? Eu tenho encontrado muito, né? A gente que é pastor de igreja, lida com igrejas que têm 500 membros, igrejas que têm 300 membros, 1000 membros, né? Quanta gente mentirosa a gente encontra, irmãos. Pessoas que tratam e não cumprem, né? Você faz uma campanha, pergunta assim, quem vai colaborar? E todo mundo levanta a mão, né? Daqui a pouco chega 6, 7 e o restante não chega. Isso é mentira, né? Então, a pessoa tem que ter palavra, né? Eu digo sempre que algumas coisas na igreja se resolve só o indivíduo sendo homem. Às vezes basta ser homem que já resolve muita coisa. E um homem e uma mulher de verdade, eles têm palavra. Uma pessoa sem palavra, meus irmãos, é uma pessoa sem confiança, né? Uma pessoa sem peso, né? Então, muito complicado. A mentira vai, então, mostrar que ali não há conversão, né? Até porque ali está, como diz aqui a Bíblia, um filho do diabo, misericórdia, né? 9º lugar, a mentira fornece uma falsa proteção. Às vezes a mentira ela é sustentada, né? Ela é formulada para que haja uma proteção falsa, não é? Porque ela não vai proteger. Mas a pessoa, para se livrar, não é? Quando a mulher de Ananias entra, sem saber que o marido morreu, aí Pedro faz um teste, né? E pergunta, foi portanto vocês venderam aquela propriedade? Ela sabia que não foi, mas se ela falasse, né, ela ia denunciar a sua posição, né, de mentirosa. E ela mentiu, mas o homem de Deus, né, cheio do Espírito Santo, com a revelação de Deus, né, com a iluminação do Espírito Santo, já detectou que ela estava mentindo. E o resultado dessa mentira foi um desastre, porque ela também morreu. Então, a mentira ela fornece uma falsa proteção. Vamos ver aqui, me parece que é o tópico 1. Ficou aqui bem fininho o meu desenho. Tópico 1, subtópicos 3. Vamos ver aqui. Tópico 1, subtópicos 3 e 4. É isso mesmo. Então, eu vou ler aqui alguma coisa interessante. Quando viram o despreendimento generoso de Barnabé, quando Ananias e Safira viram isso, eles encheram seus corações de inveja. No lugar de agirem de maneira generosa, eles cultivaram um sentimento carnal, tramando um plano para impressionar os apóstolos e a igreja. O plano era o seguinte, vender uma propriedade e levar o dinheiro como oferta à igreja, mas reter uma parte desse valor para eles mesmos e entregar a outra como se fosse o valor completo. Não é? Eles estão se protegendo, não é? Estão se protegendo. Eles querem ficar dentro, né, dessa bolha, vamos dizer, né, dentro desta bolha de pessoas generosas, quando eles não eram. Mas eles querem pertencer, não é? Porque isso é uma necessidade humana, o sentimento de pertença. Nós queremos pertencer. E às vezes a pessoa quer pertencer a todo custo, inclusive pela mentira. Então, cheio do Espírito, incisivo e com autoridade espiritual, o apóstolo Pedro disse a Ananias, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder. Então eles queriam
ter o privilégio, gozar do privilégio de ter título de generosidade, de caridade e tudo mais, mas construindo ali uma reserva mentirosa, como que uma proteção. Mas a mentira não protege. Aqui nós aprendemos hoje que a mentira fornece uma falsa proteção. E em último lugar, meus queridos, eu coloquei aqui a mentira sendo banida da nossa cultura. Eu quero aqui até destacar um comentário que nós estamos absorvendo muito a cultura do mundo e trazendo essa cultura para a igreja. Nós estamos, irmãos, inseridos numa sociedade, né? O ser humano é um ser social, não é? Cada pessoa que me assiste, às vezes mora em um estado, lá você tem o seu sotaque, você tem a sua culinária, você tem o tipo de roupa que você usa, enfim, os costumes daquele lugar. Nós aqui temos os nossos costumes. Como esses costumes entram em nós? Porque nós vamos sendo influenciados pelo meio que nós estamos, sendo que nós temos um código de ética que é a poderosa palavra de Deus. Então, ainda que a cultura queira impor alguma coisa, eu tenho a minha regra de fé e prática, a minha constituição do reino, que está acima de todas as leis. Então, a mentira sendo banida da nossa cultura. Nós não podemos somente absorver a nossa cultura. A igreja precisa impor também a sua cultura, construir uma cultura sadia. Por exemplo, estão dizendo que família não tem valor. A igreja tem que rebater esta tese, provando que a igreja tem valor. Estão querendo dizer que o casamento pode ser de diversas formas. Já tem gente querendo casar com árvore, né? Mas para nós, o casamento legítimo, o casamento reconhecido, é aquele entre um macho e uma fêmea, um casal heterossexual, e que este casal viva um para o outro, né? Um casamento monogâmico, né? Onde um macho e uma fêmea, né, vão ali manter relações, vão ter filhos, né? A sua prole, e a sua geração vai ser reproduzida. Então, meus queridos, nós seguramos isso porque isso está na palavra de Deus. E a igreja tem que defender e tem que provar para esta sociedade que está embriagada, né, envenenada, né, e que está enlouquecida, né, e morta espiritualmente, de que, né, os princípios da palavra, os princípios da verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ver aqui no plano de aula, na aplicação, tem aqui uma observação também. Vamos ver. É preciso estabelecer a cultura da verdade dentro de uma família cristã, onde a verdade, há confiança e segurança. Deus se agrada disso. Essa cultura da verdade na família deve começar pelos pais. Ela passa também pelo confronto das famosas mentirinhas das crianças. Não por acaso, em nosso país há o conhecido Dia da Mentira, Misericórdia, 1º de abril, onde culturalmente se é permitido mentir. Precisamos confrontar esse tipo de cultura em nossa família e em nossas demais relações com a verdade da palavra de Deus. Então não é porque dia 1º de abril é dia da mentira que eu vou sair por aí mentindo. Eu sou crente, servo do Deus Altíssimo e tenho um compromisso com a verdade. Então, meus queridos, não é só a verdade que está sendo jogada de lado. Muitos princípios, né, da palavra de Deus, princípios que nós aprendemos com os nossos pais, estão sendo jogados por terra. Mas nós vamos lutar, nós não vamos abaixar a bandeira do Calvário. A bandeira ensanguentada de Cristo tem que estar erguida e nós devemos estar como igreja, né, como disse o pregador, que Jesus Cristo é visto na igreja e através da igreja. E, segundo ele, só é visto na igreja
e através da igreja. E essa igreja que tem legitimidade espiritual para expor e defender os princípios da palavra. Então, que Deus abençoe a todos, que Deus ajude a cada família, que a mentira seja banida do nosso meio e que a verdade prevaleça. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo fale mais alto aos vossos corações e até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.